Olá pessoal! E aí, o que é que vocês acharam sobre o nosso desafio de geometria? Vocês acharam fácil ou tiveram alguma dificuldade? Conta aí, deixa aí nos comentários para eu saber se você teve dificuldade ou não nessa questão, tá? Então, vamos aprender, quem não conseguiu, a resolver esse problema de duas formas diferentes. Então fica ligadinho aí até o final, que todas as duas formas são bem interessantes. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Agora, antes da gente iniciar, deixa eu te perguntar uma coisa. Já estás seguindo aí o Instagram da OPM UFPB? Ainda não? Nossa, ele está aqui. Também vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você ainda não esteja seguindo. Também vou deixar o link do meu Instagram pessoal, prof.adrianomedeiros, em que você também pode ficar à vontade para seguir. E lá você vai ver, né, diversos conteúdos, não só esses desafios aqui da OPM, tá? Também aqui no canal Bote Fé na Matemática, aqui no YouTube, eu ofereço também conteúdos diversos, tá bom? Então, se você quer acompanhar, também se inscreve aí no canal do YouTube e ativa o sininho. Assim, toda vez que eu postar, você vai ficar atento. Agora deixa eu te contar uma novidade. O site da OPM 2021 já está no ar. Então você pode acessar www.mate.ufpb.br/OPM, tá? E aí você pode até dar uma olhadinha na história da OPM. Isso mesmo. Esse ano a OPM está completando 31 anos, né? Realmente é muita história e é importante a gente ver, né, o que aconteceu aí nesse período aí, quem foram os premiados, né? Então você pode entrar e ver tudo isso lá nesse site que eu te falei. Também vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso desafio, tá? Só que queria agradecer aí ao Gabriel Campelo, né? Ele aqui, que postou a sua solução do nosso problema. Gabriel, muito obrigado. Vamos usar hoje uma das duas soluções, vai ser a que você fez. Então, vamos aqui para o nosso problema. Bem, então o problema é o seguinte, vocês estão visualizando aqui, né? Eu tenho aqui esses quadrados e eu tenho esses ângulos, né? X, Y e Z, em que eu quero determinar a soma desses ângulos, né? Então, qual foi a ideia que o Gabriel usou? Então vamos aqui para o quadro, vamos fazer aqui nossa solução. Então, na sua solução, o Gabriel percebeu o seguinte, no primeiro quadradinho aqui, em que ele tem o ângulo X, isso aqui é a diagonal, então isso aqui é uma bissetriz, ou seja, esse ângulo aqui, ele mede, o X ele vai medir 45 graus. Ah, professor, eu tinha que saber que isso aqui era a bissetriz para poder calcular? Não necessariamente, né? Você poderia atribuir, por exemplo, tamanho 1 ao lado desses quadrados, e aí você poderia usar, né, encontrar quem seria a tangente de x, já que você tinha aqui o cateto oposto e o cateto adjacente com relação a esse ângulo, né? Então, 1 sobre 1, ou seja, onde é que a tangente de x é igual a 1? Justamente em 45 graus, não é? Então, beleza. Pronto. Então, encontrado quem era o ângulo x, o Gabriel teve a ideia de usar a tangente da soma, ou seja, a tangente de y mais z. Né? E isso aqui é quem? Isso aqui é a tangente de y mais a tangente de z dividido por 1 menos a tangente de y vezes a tangente de z. Tá? Bem, tem até umas formulazinhas aí, né? O pessoal costuma colocar aí algumas coisas para você memorizar, né? Ajudar você a memorizar essas fórmulas aqui, né? E também é interessante, né? Serve como um gatilho mental para a gente, tá bom? Mas, por exemplo, digamos que você lembra quem é o seno da soma e quem é o cosseno da soma, né? A gente sabe que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então também a gente pode deduzir, né, a partir dessas duas expressões aí. Caso você lembre do seno da soma, do cosseno da soma,
e não lembre, né, da tangente. Beleza? Bem, e aí ele usou essa mesma ideia para encontrar quem era a tangente de y e quem era a tangente de z, né? Porque se a gente continuar aqui nossa construção, né, onde isso aqui é o y, e aqui, né, a gente tinha o z, né? Então, foi o que ele fez. Ele atribuiu um valor aqui ao lado, colocou o lado igual a 1, ó. Então, ó, você tem que a tangente de y é quem? É o cateto oposto. Então, aqui é 2. Tangente de y é igual a 2 sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, a tangente de y é 2. E aí, a mesma coisa para achar quem é a tangente de z. Tangente de z é igual a quem? O cateto oposto, que nesse caso aqui é 3, sobre 1. Ou seja, a tangente de z é igual a 3. Beleza, aí basta a gente vir aqui e substituir para a gente encontrar quem é a tangente de y mais z. Então isso aqui ficou como sendo 2 mais 3 sobre 1 menos 2 vezes 3. Tá? Então isso aqui deu igual a 5 sobre menos 5, mais por menos dá menos, 5 dividido por 5, 1. Beleza. Então, qual é o ângulo que a tangente vale menos 1? Aí você fica pensando, bem, professor, como a tangente é seno sobre cosseno, tem que ser em um quadrante em que eles tenham sinais contrários. Beleza, exatamente. Né? Então, vamos para aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aí tem uma forma, né, que meu professor de matemática lá do ensino médio ele ensinava, que ele chamava que era setáculo. Não sei se você já viu isso aí. Setáculo, professor, que danado é isso? Aí ele colocava aqui, ó, 12, 13, 14, e aqui você coloca os complementares dos quadrantes. 34, 24, 23. E aí esses de cima que eram onde o seno é positivo, tangente é positivo e cosseno é positivo. E aqui onde eles são negativos, tá bom? E aí, conhecia esse macetezinho aí? Coloca aí nos comentários. Olha só. Então veja, isso aqui a gente tá, como eu comentei, né? Como a tangente é menos 1, então eu tenho que olhar aqui onde é que o seno é positivo e o cosseno é negativo ou vice-versa. Então, a gente já observa que o primeiro quadrante não pode ser, né? Porque no primeiro quadrante ambos são positivos, né? Então poderia ser aonde? Poderia ser no segundo quadrante, né? Porque eles trocam de sinal. E também poderia ser aonde? Poderia ser no quarto quadrante, que eles também mudam de sinal. No terceiro não poderia porque ambos são negativos, né? Então o resultado daria positivo, tá certo? Aí você diz, beleza, professor, já entendi. Então, esse ângulo aqui, y mais z, pelo valor que deu, menos 1, ele só tem duas possibilidades, né? Ou ele está no segundo quadrante, ou ele está no quarto quadrante. Aí eu pergunto para você, será que ele pode estar no quarto quadrante? Não, né? Por que não pode, professor? Porque eles são ângulos de um triângulo. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? E não só isso, a gente sabe que esses ângulos aqui, eles são de 90 graus. Ou seja, o ângulo Y e o ângulo Z, separadamente, eles têm que ser menor do que 90 graus. Se eles são menores do que 90 graus, então eles não podem ser maiores do que 180, ou seja, então eles são menores do que 180. Beleza? Pronto, então justamente corroborando que eles estão no segundo quadrante. Pronto, então definido o que está no segundo quadrante, aí você lembra como é que você faz quando você vai determinar a tangente, o cosseno ou seno de um ângulo que está no segundo quadrante. Você olha quanto é que falta para chegar em 180 graus, né? E aí esse valor
você encontra o equivalente lá do primeiro quadrante, e aí você só faz, no caso, o estudo do sinal pelo fato dele estar no segundo quadrante, né? Então é dessa forma que você procede. Então, levando em conta isso, a gente tem o seguinte, que o ângulo que a gente quer, y mais z, ele é exatamente 180 graus menos 45 graus. Por que, professor, menos 45 graus? Porque lembra, quanto equivale a tangente de 45 graus? Ela vale 1, né? Que é onde o seno é igual ao cosseno no primeiro quadrante. Ambos são raiz de 2 sobre 2, né? Então pronto, a gente sabe que os ângulos do segundo quadrante, eles vão repetir os ângulos do primeiro, só que aí variando o sinal, né? E aí é isso que é essa análise que a gente fez anteriormente para detectar que esse ângulo ele mora no segundo quadrante, tá? Então beleza, então a gente tem que y mais z é igual a 180 menos 45, ou seja, vai dar 155 graus. Pronto. Como a gente quer saber a soma de x mais y mais z, a gente não quer saber quem é y especificamente, nem z especificamente. A gente quer saber a soma. Portanto, a gente tem que x mais y mais z é igual a 45. Aí sim, x a gente encontrou exatamente. Mais 155, que é a soma do y mais o z. Isso aqui dá igual a 180 graus. Beleza, né? Então essa foi a solução aí que o Gabriel Campelo colocou aí no nosso Instagram do OPM UFPB. Então se você também quiser que a gente resolva aqui, coloque a sua solução, coloca aí nos desafios que estão disponíveis, que a que a gente achar mais interessante, a gente vai colocar aqui na nossa solução. Como eu falei para vocês, nós temos uma segunda solução. Para a nossa segunda solução para esse problema que a gente vai fazer usando um artifício geométrico, a gente vai usar o auxílio da ferramenta GeoGebra. Então vem comigo aqui para a tela do computador para eu te mostrar como é que a gente pode fazer essa construção e mostrar, né, que de fato a soma desses ângulos é 180 dessa outra forma. Então pessoal, ó, como é que a gente vai usar o GeoGebra? Eu marquei aqui 2 pontos. Aí você vai lá na opção de polígonos, onde tem polígono regular. E aí você vai clicar aqui e escolhe, né, um polígono com 4 lados, que aí no caso é um quadrado, né? E aí, ó, eu vou marcar aqui a diagonal, que é justamente o ângulo X aqui que a gente quer. Só que o próximo quadrado, né, eu vou considerar a partir dessa diagonal. Ó, aí formei aqui. E aí é essa diagonal aqui, é esse ângulo aqui, né, que a gente está interessado. Só que aí eu já vou e já formo, ó, o outro que eu quero. Beleza? Ó. Então essa é a construção, ó. Formei aqui. Pronto. Agora eu vou pegar uma diagonal apenas, né, ligando daqui do ponto A ao ponto M. Você marca lá um segmento, clica no ponto A, aqui no ponto M e está formado. Aí você diz, professor, mas você não está pegando diferente aqui? Você não está pegando tamanhos diferentes? Os ângulos permanecem iguais? Permanecem. Por quê? Porque se você observar, ó, então o ângulo original que a gente quer é esse aqui, né? Desse aqui, beleza, que é o primeiro. Aí você diz, e o do segundo? Bem, o do segundo, ó, se você lembrar, ó, a base dele é essa, ó. Então ele é esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui. Aí você pode dizer, mas esse lado aqui, professor, é diferente do problema original. Isso, mas não tem problema. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Ó, o triângulo ACG, ele é semelhante ao triângulo que a gente tem aqui. Por quê? Porque aqui é um ângulo de 90 graus, né? Ó, aqui também é um ângulo de 90 graus. E esses lados aqui, ó, esse lado com esse lado, são proporcionais. E esse também é proporcional a esse. Então a gente sabe que quando isso acontece, é o caso, né? Lado, ângulo, lado. Então esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes.
Então, quando eles são semelhantes, isso diz para a gente que os ângulos correspondentes eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá bom? Então, por isso que vale. Então, ó, esse aqui é o segundo ângulo, né, ó, que a gente quer. E o terceiro ângulo é a partir da base, né, ó. É esse pedaço aqui, né? Então, observe, né, que a gente tem aqui o ângulo raso, ó, de 180 graus, ó, daqui até aqui, que é o que a gente queria, né? Então, essa aqui é a construção geométrica, né, usando aqui o GeoGebra. Claro que você pode fazer aí usando, né, o compasso, usando os esquadros. É uma construção um pouquinho delicada, né? Mas também funciona. Então espero que vocês tenham gostado das duas soluções que foram apresentadas para esse nosso problema e fica ligado aí para você também estar dando aí sua solução nos próximos desafios. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.